Olá, majores investidores de todas as idades. Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Oncoclínicas. Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação de Onco3 no dia que você está assistindo esse vídeo. A Oncoclínicas anunciou um pedido de recuperação extrajudicial, por meio do qual a companhia tenta reestruturar mais de 5 bilhões de reais em dívidas. Então, nos próximos 90 dias, a companhia irá entrar em negociação com seus credores para conseguir o apoio de mais de 50% dos devedores desse mais de 5 bilhões de reais. Para quem não conhece a Oncoclínicas, a empresa é a maior prestadora de serviços de tratamento oncológico privado do Brasil, atuando em 49 cidades com mais de 140 unidades, incluindo clínicas, laboratórios, unidades de prevenção e diagnósticos e centros integrados de tratamento ao câncer. A empresa está presente em todos os estados do Sul, Sudeste e em Goiás, na maioria dos estados do Nordeste, e no Norte está presente no Amazonas e no Amapá, além de ter uma unidade na Arábia Saudita, através do Joint Venture em Riad. A companhia contava, no seu último resultado, com mais de 1.700 especialistas no tratamento do câncer. Prestem atenção na governança da Oncoclínicas. A companhia tem entre os seus principais acionistas o fundo Josefina III, com 14,7%, Latache, Josefina II e o BRB, o Banco de Brasília, com 8,6% das ações. Posição acionária total da Oncoclínicas, 1.135 bilhões de papéis. O free float está ali na faixa dos 58%, então a liquidez do papel, teoricamente, é para ser boa, porque ela tem muitas ações em circulação, mais de 658 milhões no dia que eu gravo, e eu chamo a atenção principalmente para a posição do BRB, o Banco de Brasília, com mais de 8,5% de participação na Oncoclínicas. Por que essa participação da BRB é importante, meus amigos? Porque a Oncoclínicas, ela tem suspeitas de ter feito manobras irregulares ao negociar ações do Master. Então, essa posição acionária que o BRB tem é justamente em virtude de fundos ligados ao Master terem colocado essa participação na Oncoclínicas como garantia. Então, aqui, até agora há pouco, até alguns meses atrás, né, estava Master. O Master não são fundos ligados ao Banco Master, né? Então o Master não conseguiu honrar com suas obrigações e a BRB, o Banco de Brasília, recebeu essa posição acionária como forma de garantir as operações que o Banco Master não cumpriu. Então vejam que a Oncoclínica já está metida aqui em coisas não tão assim legais, né? Além disso, a companhia reporta de forma recorrente prejuízos atrás de prejuízos. No último resultado, o seu prejuízo triplicou, atingindo quase 440 milhões de reais, o que dá um prejuízo acumulado no último ano de quase 3 bilhões e 700 milhões de reais. Inclusive, no seu último balanço, a auditoria alertou para o risco de colapso na companhia. Inclusive, o resultado foi impactado por perdas de mais de 430 milhões de reais em aplicações financeiras bloqueadas no Banco Master. O Banco Master foi liquidado. E de mais de 860 milhões em recebíveis da Unimed do Rio de Janeiro. E o escritório responsável pela auditoria, Deloitte, sabe como é que chama isso? Alerta para o risco de continuidade das operações. Ou seja, vinha se desenhando um cenário de recuperação judicial ou, no mínimo, extrajudicial. A Oncoclínicas terminou o último resultado com 4 bilhões e 700 milhões de reais em prejuízos acumulados. É uma empresa que dá prejuízos de forma recorrente. Então, se você quiser fugir de enrascada, meus amigos, quando você terminar de obter as informações que você veio procurar nesse vídeo, clica aí na logo do canal, que fica na parte de baixo do vídeo. Você vem aqui, ó, em playlists
Depois você procura aqui a ação que chama a sua atenção e procure por aquelas empresas que geram resultados, que são empresas que dão lucros. Eu recomendo, por exemplo, você olhar aqui, ó, tem várias playlists, mas dá uma navegada lá, ó, ações financeiras e seguradoras, com destaque para esse último vídeo que eu fiz sobre o Banco do Brasil. Não mudou nada de lá para cá. BBS3, a estratégia mais inteligente para investir no Banco do Brasil. Dá uma conferida, porque Banco do Brasil, sim, é uma das empresas que vale a pena você investir, pensando principalmente no longo prazo. Então percebam que a Oncoclínicas é uma empresa que dá prejuízos de forma recorrente. Então, um cenário para uma recuperação judicial, ou no mínimo extrajudicial, vinha ganhando cada vez mais força. Inclusive, há algumas semanas, o Lauro Jardim, um leão lobo do mercado financeiro, afirmou que a Oncoclínicas deve protocolar pedido de recuperação judicial nesta quarta-feira. Ele errou em relação à data, não foi na data que ele disse, mas ele acertou em relação ao pedido de recuperação judicial. De acordo com o que foi divulgado na época, o documento preparado pela empresa na área de tratamento oncológicos já conta com a aprovação de 1/3 dos credores e a expectativa era de chegar a 50% deles, ou seja, o mínimo necessário para a aprovação desse plano de recuperação extrajudicial nos próximos 30 dias. Ele errou por poucos dias. Na época, a B3 pediu informações. B3 e CVM pediram informações. Olha, saiu essa notícia lá no Valor Econômico. Oncoclínicas deve protocolar pedido de recuperação extrajudicial nesta quarta, diz colunista, que é o leão lobo do mercado financeiro, nosso Lauro Jardim. E a companhia, ao responder, ela disse o seguinte, ó. Informamos que mantemos negociações com seus credores com o objetivo de encontrar a melhor solução para a atual situação da companhia. E há, neste momento, tratativa para o protocolo de recuperação extrajudicial. Não há ainda, no entanto, uma data definitiva para a realização do protocolo. Isso foi no dia 8. E no dia 14, saiu. A Oncoclínicas aprovou um pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar mais de 5 bilhões de reais em dívidas. E o prazo que a companhia deu foi de 90 dias. Quando vamos pegar o fato relevante por meio do qual a Oncoclínicas comunica ao mercado o seu pedido de recuperação extrajudicial, a companhia confirma o valor, 5 bilhões e 100, e ela informa que até o presente momento ela conta com a adesão de 37% dos créditos abrangidos nesta recuperação judicial. Então ela precisa chegar aqui nos 50% do mínimo, né? A empresa fala que esse apoio de 37% demonstra o apoio relevante aos esforços de reestruturação de suas obrigações. A Oncoclínicas dispõe agora de 90 dias a contar do processamento da recuperação judicial para obter o percentual mínimo necessário à homologação do seu plano de recuperação extrajudicial. Se 50% mais um aceitar, todos os outros têm que submeter. 100% dos créditos abrangidos, 5 bilhões, mais de 5 bilhões, vão fazer parte desse processo de reestruturação. A companhia diz que o plano poderá envolver ainda, não necessariamente, a capitalização da empresa pelos seus acionistas, o que significa conversão de ações em dívidas em ações. Isso faria com que a companhia aumentasse a sua base acionária. Então, quando você olha aqui para participação da empresa no segmento, estando presente aqui em vários países, né? Isso aí não significa nada. Vários países não, vários estados do país e um país lá fora, não significa nada se a empresa não der resultado. Então, essa quantidade de ações, 1 bilhão 135 milhões de ações, tende a aumentar bastante por meio desse aumento de capital, desses possíveis aumentos de capital, para fazer a conversão desses mais de 5 bilhões em ações. Aí não sabe o percentual desses 5 bilhões que irão ser transformados em ações e nem o preço por cada uma. Você pega, por exemplo, a Raizen, que vai fazer algo parecido, reestruturando muito mais recursos, 65 bilhões, se eu não me engano, é acima de 60 bilhões de reais, e cada ação vai ser emitida a 25 centavos. Então vejam aí a quantidade de ações que vão ser demonstradas à Raizen. E a Oncoclínicas vai fazer algo parecido, nós só não sabemos qual vai ser o preço por ação na conversão dessas ações. Ponto 2. A conversão de parte dos créditos abrangidos em participação acionária na companhia.
Desculpa, esse ponto 1 é a capitalização dos seus acionistas. Seriam os acionistas atuais entrando com recursos, que é o que está acontecendo mais ou menos, que está acontecendo com a Raízen também, né? Uma parte dos acionistas de referência, no caso a Shell, ela vai entrar com um recurso maior, e a outra parte, a Cosan, vai entrar com recursos menores. E no caso aqui seria a mesma coisa na Oncoclínicas. A substituição de parte dos créditos abrangidos por novas dívidas. Então ela iria pagar, não, ela ia pedir, opa, me empreste mais um pouquinho de dinheiro aí, por favor, e o alongamento de cronograma de amortização de crédito. Então aqui é o básico, né, que envolve esse processo de recuperação extrajudicial. A empresa esclarece ainda que a recuperação extrajudicial não abrangerá as obrigações operacionais correntes da empresa com seus clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios, essenciais para suas operações e continuidade de suas atividades. Isso quer dizer, por exemplo, que fornecedor e outros parceiros que fornecem insumos para oncoclínicas não possam entrar nessa recuperação judicial? De jeito nenhum. Ela pode fazer uma outra recuperação judicial, quer dizer, extrajudicial ou até judicial, se essa recuperação extrajudicial não for suficiente para reestruturar a empresa. O que ela está falando aqui? Olha, nessa recuperação extrajudicial atual, só entraram credores de crédito, de empréstimos, debêntures, provavelmente. Esses clientes, esses fornecedores do dia a dia, nós vamos continuar honrando nossos compromissos. Nós temos capacidade de manter nossas atividades operacionais mínimas. A companhia esclarece que as operações ficarão aqui normalmente. Temos aqui, rescindiu o contrato. Sim, aí fala de contratos e locações que foram rescindidas, com uma multa de 76 milhões, uma em Goiânia, outra em São Paulo, e que o pedido de recuperação extrajudicial foi aprovado por unanimidade do Conselho de Administração da empresa e será submetido a uma ratificação de uma Assembleia Geral Extraordinária. A Oncoclínicas, nos últimos resultados, como nós vimos inicialmente, prejuízos em cima de prejuízos. O prejuízo acumulado nos últimos 12 meses passa de R$1 bilhão. A companhia consome caixa de forma recorrente. Caixa sempre cai ao longo dos trimestres, por isso que ela ficou sem condições de pagar os seus credores. E quando você vai observar a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA, que já era alta, no início de 2025, a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA estava em 3,2 vezes, no final do ano já estava em 3,5 vezes, e no início de 2026 já estava acima de 5 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Então, o que estava ruim conseguiu evoluir para uma condição insustentável. E a Oncoclínicas é uma daquelas empresas que foi lançada na época que a Selic estava muito baixa, na faixa dos 2% ao ano. O seu IPO arrecadou R$ 19,75 por ação e estreou na Bolsa de Valores no dia 10 de agosto de 2021. No momento do seu IPO, as ações tinham como faixa indicativa entre R$ 22,21 e R$ 30,29. O mercado só aceitou pagar R$ 19,75. Então veja que até no momento que ela saiu, né, o mercado não quis pagar o preço que os acionistas controladores queriam. E o seu IPO foi um IPO bilionário, arrecadando R$ 3 bilhões. Olha quem botou a Oncoclínicas no mercado. Goldman Sachs foi o líder, o Itaú, o estabilizador, Citi, JP Morgan, Santander, UBS e XP foram coordenadoras da oferta. Quando vamos olhar as ações da Oncoclínicas, o que nós vamos observar? Uma cotação despencando, acompanhando os resultados da companhia. Desde que atingiu na sua cotação máxima, ali em R$ 18,88, as ações despencaram. Apesar de um breve momento de alta, que na verdade é um longo momento, né? Entre 2022 e 2024, parecia que ia voltar lá para a região de topo histórico. A situação da empresa não melhorou e o papel atingiu região de cotação mínima entre 2024 e 2025, quando veio aqui na região do 1,60. Depois de bater nessa zona do 1,60 ali no final de 2024, início de 2025, o papel reagiu, foi até a região dos R$ 7,00 em 2025, mas desde então bateu em 6,46.
abril para maio de 2025, mas desde então o papel voltou sua trajetória de queda, atingindo cotação mínima no pregão de ontem, 63 centavos por enquanto, no momento que eu gravo, é a mínima de Onco3. E quando vamos olhar a desvalorização entre a máxima e a mínima, meus amigos, é uma desvalorização absurda. Lá da região de máxima até a região atual, você tem uma queda aqui arredondando de 96%. E você? O que você aguarda da Oncoclínicas? Deixa abaixo no seu comentário. Se gostou, deixe seu like. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Se inscreva aí. Muito obrigado a todos e até mais.